Muito boa tarde, estamos cá para mais um webinar sobre a jurisdição voluntária. É uma série de 3 webinars realizados e promovidos pela APMJ que nos permitirá refletir sobre uma matéria que está a ser discutida na Assembleia da República no âmbito do artigo 1906 do Código Civil, sendo que o primeiro versou sobre a jurisdição voluntária e os tribunais de família, uma perspectiva no direito europeu. Este segundo será sobre os critérios de fixação da residência das crianças no âmbito dos processos de regulação das responsabilidades parentais. Vou só indicar quem são os convidados: o Dr. Nuno Melo, peço desculpa por ordem, doutora Rúbia Cruz, advogada especializada em jurisdição de família, que trabalha no Brasil, que nos dará uma perspectiva de um país que já implementou e que já tem uma legislação adaptada desde 2008 à jurisdição e com critérios de fixação de residência diferentes dos nossos. O Dr. Nuno Melo, juiz do Tribunal de Família do Porto, que nos dirá de sua experiência e partilhará connosco os critérios de fixação também no Tribunal, e a doutora Patrícia Veiros, desculpa batizar-te, Patrícia, não conto dar também Deus na Páscoa. Oh, meu Deus! Advogada, também exerce na comarca do Porto. Portanto, começarei pela doutora Rúbia Cruz, dizendo desde já aos participantes e a quem está a assistir que teremos uma exposição e de seguida poderão colocar questões direcionadas ou não aos nossos convidados no bate-papo que depois então transmitirei aos nossos convidados. Doutora Rúbia, tem a palavra e muito obrigada pela sua presença. Nós estamos a ouvir. Doutora Rúbia, nós estamos a ouvi-la, tem que ligar o seu microfone. Verdade, desculpa, boa tarde. Obrigada. Desliguei inicialmente porque sabe que a gente está em casa, né? E meu filho está aqui almoçando, porque aqui é 1h da tarde. Mas lá está, as contingências destas coisas serem feitas à distância, doutora. Sim, sim. Enfim, boa tarde, obrigada pelo convite, pela possibilidade de poder estar conversando sobre essa legislação aqui no Brasil, que tem várias interferências nessa legislação atualmente, porque o ponto, né, da nossa live é a residência das crianças, os critérios de fixação, mas aqui não é só a lei da guarda compartilhada que acaba definindo essa questão da guarda compartilhada, né? Porque isso acabou acontecendo muitas dificuldades, porque em alguns processos existem, em geral, homens agressores, violências, e isso acaba dificultando muitas vezes o formato, né, dessa guarda compartilhada e desses critérios de fixação. Então, assim, a lei da guarda compartilhada, assim como a lei da alienação parental, porque a lei da alienação parental aqui existe uma previsão de reversão de guarda também, né? E essa legislação, a lei da alienação parental, de acordo com pesquisas que o Ministério Público Federal realizou e outras buscas que também foram feitas para o ingresso de uma ação direta de uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal em relação à lei da alienação parental, também faz esse questionamento no sentido de que não existe uma legislação específica de alienação parental em nenhum país do mundo, né? Se trabalham com jurisprudências e em alguns locais existe algum artigo específico nos códigos, né? No Código Civil, que trata da questão de família, mas uma legislação específica só temos aqui. E os resultados não estão muito positivos. Em relação à guarda compartilhada, já era um processo de adaptação que estava acontecendo no Brasil, né? Porque até então a guarda acabava sendo sempre determinada para as mulheres, né? Ainda era muito assim uma questão ainda de que a responsabilidade parental acabava sendo só de mulheres. Lá em 88, na Constituição Federal, os direitos já foram equilibrados, né? Mulheres e homens com o mesmo direito na parentalidade, porque antes havia aqui também o pátrio poder, né? Que o poder então era, digamos assim, paterno em relação aos filhos, né? E não da mãe. Então isso foi modificado e isso desde 88.
mas essa legislação, como tu disseste inicialmente, é de 2008. Então, vinha, né, nessa última década, pouco mais, uma tentativa de adaptação desse novo formato, né? E inclusive, muitos equívocos, como se a guarda compartilhada tivesse que ser um dia com cada um, uma divisão totalmente igualitária, onde ainda muitos pais acabam ficando nesse litígio, nessa discussão, né? Mais tempo para um, mais tempo para outro, quando a guarda compartilhada não necessariamente existe essa necessidade de mudança de diária, né? Alguns dessa forma, outros não. Mas o que se buscou com a guarda compartilhada no Brasil? E o não guardião, né, no caso, que não era guardião, antes não tinha, às vezes, não detinha conhecimento das questões de saúde, das questões, qual escola, né, meu filho vai escolher, vai estudar, sempre tem muita opção no dia a dia dos filhos para além do direito à visita, né? Então, isso foi realizado para que os pais, pai e mãe, possam optar, decidir em relação ao melhor para os seus filhos, que não fique só para o guardião. Só que isso funciona relativamente bem, né, para pais que se separam e que têm uma boa relação, que acreditam na paternidade, na maternidade de uma forma positiva, sem violências para os filhos, né? Só que em muitos casos não é assim. Então, o litígio acaba ocorrendo no judiciário. Muito litígio por questão de guarda compartilhada e muito mais litígio quando se alega a alienação parental. E pesquisas já têm demonstrado, junto ao Supremo, que, na verdade, se tornou um discurso. A alienação parental não é uma prática, não é uma epidemia que, de repente, de uma hora para outra, especialmente as mulheres, começaram a alienar, né? Não estou dizendo aqui que não existe em nenhum momento negativa das mulheres, porque, às vezes, as mulheres estão casadas num relacionamento e, por exemplo, negam que o pai leve um filho a uma final de um jogo importante quando o filho tem 2 anos de idade. Então, a mulher também talvez opte por isso, né, sendo separada, que não é algo que seja positivo, enfim, por uma série de coisas que acontecem nesses jogos, pelas necessidades de crianças pequenas. Só estou dando um exemplo, porque às vezes se pegam numa questão super pequena, de uma negativa, às vezes até porque esse pai chegou e havia bebido e estava de carro e a mãe negou, ou por uma série de questões, e acabam colocando como se ocorresse uma alienação parental em relação ao fato isolado. E pesquisas já foram feitas no Brasil verificando isso. A própria doutora Alice, ela fez uma pesquisa específica no mestrado que verificou que das alegações de alienação parental, menos de 15% se confirmava como efetivamente existia alienação. Então, acaba acontecendo essa mistura aqui no Brasil da lei da guarda compartilhada com a lei de alienação parental e os litígios são intermináveis. Então, especialmente a lei da alienação provocou um acirramento ainda maior. Como eu disse, o litígio que acontecia na vida real, digamos assim, se transfere também para o judiciário, com petições semanais, com uma série de pedidos, os pai e mãe não conseguem chegar num acordo sem uma interferência do Poder Judiciário, que fica sobrecarregado, e muitas vezes não tem elemento suficiente, acaba utilizando a própria lei da guarda, prevê, e a lei da alienação também, estudos psicossociais, com psicólogos, com assistentes sociais, muitas vezes até com psiquiatras, para verificar onde essa criança estaria melhor e, de uma certa forma, se delegou, né, a decisão ao que consta nos laudos. E a gente tem um problema no Brasil estrutural, que nós não temos assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras suficientes para a demanda, bem ao contrário. Então, são profissionais terceirizados que nem sempre têm uma especialização em violência, fizeram cursos muitas vezes para a questão da alienação parental, porque acabou virando uma forma de mercado, muitos cursos para tentar resolver, outras formas aleatórias de tentar resolver um problema que é um litígio, com aplicação de constelações familiares, sem que sejam psicólogos ou psiquiatras, né, que entendam realmente da saúde mental e desses conflitos. Nem sempre existe a expertise da questão das violências no âmbito familiar, e isso tem sido um problema, e esse problema tem sido apontado há alguns anos no Brasil. Nós temos uma série de decisões já que determinaram contrariedades do CONANDA, do Ministério Público Federal, e no Ministério Público Federal tem uma questão importante de ser mencionada, porque os procuradores que trabalham, especialmente com a criança e com o adolescente da cidadania,
se manifestaram contrários à lei da alienação parental por todas essas razões, por ser o único país que tem a legislação, por ser uma legislação que acirra conflitos, se manifestou claramente em relação a isso, justamente porque existe essa ação no Supremo questionando a constitucionalidade da lei da alienação parental. Entretanto, o parecer do Procurador-Geral do Ministério Público Federal foi contrário. Ele entendeu, porque aqui no Brasil nós estamos passando por um momento de muita represália na educação, de poder se falar sobre questões de gênero, né? E criaram aqui algo que não existe, é outra pseudociência, assim como a síndrome da alienação parental também é uma pseudociência, nunca foi confirmada por pares na questão científica em relação a Richard Gardner, se importou, e esse é o problema, né? A lei da alienação parental tem premissas falsas, e aí todo o decorrer dela não é só a questão da aplicação, mas do teor da própria lei. Mas eu estava dizendo que o parecer do procurador acabou sendo contrário. O que os procuradores que atendem a demanda se manifestaram pela revogação da lei ou pela sua inconstitucionalidade, porque também tramitam projetos de lei buscando a revogação da lei aqui no Brasil. Mas na ação direta de inconstitucionalidade, no número 6273, que tramita no Supremo, o parecer da Procuradoria-Geral foi contrária, porque alegando que a associação de advogadas que ingressaram teriam uma ideologia de gênero, outra pseudociência, essa tal da ideologia que foi criada aqui no Brasil. Existem estudos científicos sobre gênero, isso não há dúvida, mas sobre uma ideologia, né, essa foi uma construção política mesmo que foi construída no Brasil, tirando a força do movimento feminista, buscando tirar a força do movimento de mulheres, do movimento feminista, buscando encerrar essa discussão como se fosse algo assim absurdo, como se a busca fosse que as crianças se tornassem transexuais ou que fosse uma incitação à questão da homossexualidade, quando não é nada disso, né? Uma construção para a gente poder compreender um pouco como se dão as construções sociais do masculino e do feminino na sociedade, mas enfim, existe um grande equívoco em relação a isso. E outro ponto, por favor me avise do tempo, que eu nem não sei quanto tempo exatamente eu tenho, mas em relação ao contraponto que existe em relação ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que nós temos no Brasil. O Estatuto já tem artigos, o artigo 98 a 100, que prevêem uma proteção, né? Tem artigos específicos, do 13 ao 18, que falam da necessidade de denúncia, né, em casos de violência sexual. E as mães, quando denunciam, acabam tendo problema na lei de alienação parental, porque os crimes sexuais são de difícil constatação. Aqui no Brasil nós temos alguns espaços, já alguns locais, não é uma política pública nacional, né, mas tem práticas prometedoras, como hablam as irmãs, né, boas práticas que demonstram um atendimento como nós temos aqui no CRAI. Então, aqui em Porto Alegre, não em todo o Brasil, e no Rio Grande do Sul, se os laudos psicológicos dessas crianças que sofrem violência sexual têm validade, né, como meio de prova. Entretanto, quando essa dúvida chega no processo na vara de família, são minimizados. É algo como se a paternidade valesse a qualquer preço. E a gente sabe que não é assim. Os pais são importantíssimos, assim como as mães, né, tem o mesmo valor. A paternidade e a maternidade, mas quando existe violências, agressões, negligência, descuido e suspeitas de violência sexual, o tratamento deve ser diferenciado pelo que diz no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Outra dúvida... Desculpe, mas aqui explique-nos um pouco, na prática, no dia-a-dia, em que medida essas contingências, essas restrições são tidas em conta quanto à fixação da residência da criança, quanto aos critérios, como é que faz a conjugação, como é que coaduna essas circunstâncias com a fixação das crianças e o chamado regime em que também, nós temos o regime em que há conflitualidade, mas o regime em que a única questão aqui é fixar a residência da criança em função do tempo em que passará com o progenitor pai ou com o progenitor mãe. Da sua experiência, partilhe um pouquinho connosco, ainda tem à volta de 9 minutos para o fazer, se quer só para lhe dar mais ou menos a baliza do tempo. Sim, é que eu tava querendo chegar lá, né, nessa questão da... Sabe que o moderador é sempre assim, tenta pela que... legislação... Não, estava-lhe a dizer, o moderador é sempre desculpa, assim, o moderador está sempre tentando que o palestrante sintetize.
E estamos sempre a tentar tirar-vos um Tá bocadinho ótimo. de tempo. Não, tá ótimo, tá ótimo. É que, como existe uma série de problemas para a fixação da guarda, foi um pouco que eu tentei trazer, porque até a lei Maria da Penha acaba sendo questionada como se a mulher estivesse criando, inventando uma situação, né, para não compartilhar a guarda. Então, é isso que eu estou querendo colocar, que existe no Brasil uma tentativa de desconstituir a palavra da mulher e até da criança para que a guarda seja compartilhada a qualquer preço. E isso tem sido muito difícil. Então, existe a lei da guarda, existe a lei da alienação parental, mas na prática a fixação acaba sendo caso a caso. Os juízes acabam analisando, buscando esses laudos psicológicos, os laudos da assistente social, e com base nisso é que acaba sendo fixada, quando existe litígio, claro, porque muitas vezes os casais chegam já com a guarda compartilhada pronta, e isso é muito mais simples, mais fácil para o judiciário, né, simplesmente decretar e verificar se está tudo ok. Mas quando existem os litígios, é que acaba sendo caso a caso. E a própria legislação da guarda, como a própria legislação da alienação parental, da guarda compartilhada da alienação parental, ambas prevêem que o próprio juiz pode decretar a reversão da guarda, ou a guarda para o pai ou para a mãe que ele decidir, enfim, que está mais apto. E muitas vezes é um problema porque o pai nem está pedindo, por exemplo, a guarda, ele está pedindo o direito de visitas mais livres, poder ter contato com a escola, ter contato com os médicos da criança e tal, mas não está nem preparado muitas vezes para a guarda e ocorre essa reversão. Então, muitas vezes, o melhor interesse da criança, que é tão repetido e falado em sentenças judiciais, muitas vezes acaba não sendo verificado. Eu tenho verificado que existe mais um litígio entre pais e mães, né? E uma tentativa até de penalização do judiciário por comportamento parental que não é adequado, do que efetivamente sempre um cuidado com a criança. Claro que a gente tem milhões de processos no Brasil, eu atuo, né, com algumas dezenas de processos e tenho conhecimento de outros tantos, né? Então, e a gente trabalha então muito com pesquisas, e essas pesquisas têm demonstrado que a fixação da guarda é acirrada pós-legislação, e especialmente por conta da lei da alienação parental, que prevê a reversão da guarda quando se diz que existe um crime e não é comprovado, né? A gente sabe que os crimes sexuais existe uma dificuldade. Na casa da Maria da Penha até existe comprovação, mas as decisões judiciais têm sido no sentido de afastar o homem da mãe, mas não afastar da criança. E aí começa uma série de conflitos, porque esse homem quer buscar a criança para ver a mãe, e novamente, né, porque continua um litígio quando existe violência. Então, esses seriam os complicadores. Não sei se eu consegui explicar exatamente o que era a tua pergunta. Sim, Tem senhora. muitos outros pontos para serem falados, mas eu não quero, enfim, né, me alongar aqui no meu tempo. Muito obrigada. Nós teremos questões no fim, portanto, e também poderá, se quiser, intervir após a exposição dos outros palestrantes, de forma a que também cada um fale sobre e contraponha e que pergunte e que questione e que partilhe da sua experiência. De seguida, vou dar a palavra à doutora Patrícia Veiros, também advogada, trabalha em jurisdição de família em Ovar, que a doutora Patrícia era mesmo para pedir quanto à fixação, aos critérios de fixação, e também fazer ali um bocadinho a distinção entre o convívio alargado e a residência alternada, talvez pegando um pouquinho no ponto em que a doutora Rúbia falou há pouquinho, era mesmo só uma sugestão. Tem a palavra, doutora Patrícia. Obrigada, doutora Carla. Antes de mais, agradecer à PMJ e à doutora Joana Pinto Coelho o convite. Espero conseguir que as condições tecnológicas não me cortem a voz e dizer-vos, antes de mais nada, uma declaração de princípios e de intenções de que, em momento algum, eu, como pessoa, mãe e jurista, sou contra a residência alternada ou residência partilhada, que é o que está em causa neste momento nas alterações propostas ao 1906. Entendo sim, e aí, como novamente declaração de princípios, de que não deve haver uma aplicação generalizada de um regime preferencial ou generalizado, e sendo sim, como dizia muito bem a doutora Rúbia, sendo analisado caso a caso e aplicado a situação, caso a caso, àquelas crianças e àquelas famílias. Parece-me que no meio
discussão que tem surgido e uma reflexão até salutar, porque se calhar vai nos permitir evoluir um bocadinho nos regimes de residências e de convívios que têm estado a ser estabelecidos nas últimas décadas, é que às vezes fala-se que se pretende uma residência alternada ou uma residência partilhada, quando na prática, mais uma vez vou de encontro à doutora Rúbia, quando na prática o que pretende é um regime de convívios alargados. Eu também entendo, como muitas vozes têm levantado, que não se visita família, não se visita pais, não se visita mães e não se visita filhos. De facto, temos que ponderar a alteração da terminologia aplicada em termos de direitos de visitas e passar a ser direito de convívio ou outro termo que quem de direito entenda aplicar. As pessoas ou os pais, quando reclamam, muitas das vezes não estão preparados, não pretendem sequer uma residência alternada ou partilhada, pretendem sim que haja um convívio alargado. E parece-me que a discussão teria que passar por aqui de o que é ou não é favorável, o que é ou não é vantajoso, mais do que interessa aos pais e às mães, o que é que interessa às crianças. Toda a evolução do direito nacional e internacional vai no sentido de nós privilegiarmos a criança no meio deste conflito. Nós, quando vamos para tribunal, já não há possibilidade de conversação entre as partes. Nós, advogados e advogadas, tentamos muitas vezes ainda conciliar os pais e as mães para que se consiga resolver de forma pacífica e se alcançar acordos. Muitas das vezes, quando vamos para o tribunal, de facto, as partes já estão extremadas. E eu devo-vos dizer que eu já aplicava a residência alternada há cerca de talvez 8 anos, 6, quando ainda nem se discutia esta situação e era necessário se justificar ao Ministério Público porque é que se teria ou deveria homologar um acordo em que o pai e a mãe pretendiam uma residência alternada e ainda com muita oposição dos nossos colegas. Agora, isto acontecia porque havia um entendimento, havia uma relação de cordialidade e de convivência salutar entre o pai e a mãe, e o pai e a mãe eram ambos figuras primárias, figuras presentes na vida da criança ainda antes do divórcio. Nós não podemos achar que o pai e a mãe vão de repente passar a ser figuras presentes na vida das crianças depois do divórcio, quando não eram, ou de forma condigna, ou não eram, ponto, antes do divórcio, durante a constância do matrimónio. Portanto, isto parece-me que são duas questões diferentes, mas que se interligam, que é possível e salutar conseguirmos uma residência alternada e uma residência partilhada, quando as partes se entendem, quando há uma proximidade geográfica, quando há um entendimento relativamente, um entendimento mínimo, básico, relativamente à saúde, à educação, a coisas tão básicas como às vezes nós encontramos nos escritórios, ou pelo menos os meus clientes me trazem, como eu sou vegetariano macrobiótico e escolho saúde homeopática e não a saúde tradicional. A mãe entende que quer a medicina tradicional e come carne, e a criança salta de um lado e para o outro, e na altura em que está com a mãe até toma medicamentos probióticos e homeopáticos, quando vai para o pai ou vice-versa está a tomar medicação convencional, não tem os mesmos métodos de ensino, não tem as mesmas filosofias, os mesmos princípios, e que me parece que na prática isso vai enviesar o superior interesse da criança, que me parece que deveria ser o que nos orientaria neste aspecto. O contraponto, que é o que me parece que às vezes faz a confusão, é a partilha equitativa de tempos. Ora, uma partilha equitativa de tempos põe-nos o prisma, mais uma vez, nos pais, na mãe e no pai, e não nos põe a partilha equitativa, o prisma ou o cerne da questão, na criança. O pai e a mãe, quando vêm discutir muitas das vezes estas questões das residências alternadas ou partilhadas, vêm nos dizer que querem uma partilha equitativa de tempos. Ora, e que a mesma partilha não precisa de ser 50-50, uma semana para um, uma semana para o outro, ou 15 dias para um, ou 15 dias para o outro. Permitam-me também já vos dizer que acho
completamente violador do superior interesse da criança quando se estabelece residências partilhadas ou alternadas em que um ano vive-se numa localidade e frequenta-se uma escola, no outro ano vai-se para outra localidade e para outra escola. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Isto é uma violação de todos os direitos e de toda a estabilidade que as crianças necessitam, independentemente da idade, parece-me. Agora, se o objetivo é a partilha equitativa de tempos, não o devemos fazer no direito da família quando estamos a falar de crianças. Devemos fazê-lo, sim, permitir que aquela criança tenha um regime de contactos, de convivência, de permanência com pai e mãe, sem que necessariamente tenha que passar por um regime de residência alternada em que uma semana vive com um, na outra semana vive com o outro. E volto-vos a dizer, nada contra, muito pelo contrário, desde que haja estabilidade, entendimento e conversação entre os pais. E mais, acho que na audição que fazemos das crianças, no âmbito dos processos, acho que se calhar temos que valorar um bocadinho mais a opinião das crianças. O suficiente para que o peso da decisão não pese nos ombros das crianças, mas também perceber quando uma criança nos diz: eu quero estar mais tempo com o meu pai, por regra a residência era atribuída à mãe e por isso me dirijo a esta questão do pai, por regra eu quero passar mais tempo com o meu pai, quero dormir em casa do meu pai, quero poder almoçar com o meu pai, quero que o meu pai me vá buscar à natação ou à música, quero que o meu pai também vá comigo ver o meu recital de balé ou o meu, sei lá, o meu teatro, mas não quero viver uma semana com um e quero uma semana com a outra. E não quero estar afastado do outro na semana em que não estou com ele, ou então ter que ter contactos estabelecidos, controlados, tem que ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e é ao telefone quando? Pode ser. O visita é um dia ou outro. Isto gera na criança um conflito enormíssimo, contrariamente ao que me parece que é defendido, de que é uma benesse para a criança. Quando há acordo, quando há estabilidade, quando há entendimento, quando se consegue alcançar aqui com alguma ATE ou com alguma mediação familiar, se consegue ajudar as famílias a ultrapassar, faz sentido. E permitam-me também vos dizer que acho que não faz sentido e que deveríamos ser algo cautelosos em decidir residências alternadas ou partilhadas logo ao início nos processos. Nem sempre no início dos processos nós temos conhecimento de todos os factos, às vezes podemos estar a colocar famílias e crianças em perigo, às vezes há queixas e participações de violência doméstica que não estão devidamente analisadas, validadas pelo tribunal, e também me permitam-vos dizer que em situações de violência doméstica ou abuso sexual, obviamente a residência partilhada não pode nunca estar na mesa. Tal e qual como nos diz a Convenção de Istambul, que não pode estar na mesa uma ATE e uma mediação familiar. Portanto, a residência partilhada nem nunca deve ser equacionada. Isto, obviamente, na minha modesta opinião, enquanto advogada de família, que me parece que não faz sentido nenhum, protegendo não só a mãe vítima de violência doméstica, mas acima de tudo aquelas crianças, seguindo todas as diretivas da Convenção de Istambul, do relatório Grevio, das convenções internacionais do direito das crianças, que nos diz que uma criança é sempre vítima de violência doméstica, mesmo que só presente, mesmo, salvo seja, não é? Mesmo que esteja só presente e não seja objeto da agressão física ou psicológica. Portanto, parece-me que em situações de violência doméstica e de abuso sexual isso nem deve ser considerado. Mas vou entroncar no que dizia a doutora Rúbia. Felizmente Portugal ainda não tem nenhuma legislação de alienação parental, o fenómeno em si, a síndrome, tem sido desmontada, também por trabalho que a PMJ tem feito ao longo dos anos, e apesar disso ainda há alguma tendência em utilizar as situações de abusos sexuais ou de violência doméstica em que os processos crimes são arquivados. Ora, quem trabalha em violência doméstica sabe a dificuldade que temos em fazer a prova num processo crime e conseguir a condenação de um arguido.
também sabemos que muitas das vezes isso não significa que aquela mãe, aquela mulher mentiu, significa que não se conseguiu fazer a prova. E também, se cumprirmos a Convenção de Istambul, da qual Portugal é subscritor, temos que validar nos processos de família todas as participações, crimes de violência doméstica e de abuso sexual. Portanto, isso para mim reforça a situação, e com isso termino relativamente à violência doméstica, de que residência partilhada nunca nestas situações. Quanto às situações ditas normais, não conflituosas ou conflituosas sem violência doméstica, eu acho que aqui temos que fazer duas destrinças, que é, primeiro que tudo, sou daquelas que defendo que o artigo 1906 não necessita de ser alterado para permitir que se determine uma residência alternada ou partilhada. Vou deixar isso com toda a certeza para o Dr. Nuno, que tem a experiência do Tribunal de Família e que nos vai, com certeza, conseguir explicar como é que se consegue aplicar. Primeiro ponto. Segundo ponto, nas situações em que não há conflito, em que nós fazemos um divórcio mútuo consentimento nas conservatórias, conseguimos alcançar aqui termos de acordos com os pais que são suficientes para uma homologação ao Ministério Público, e aí os pais, se entenderem que essa é a situação mais favorável para a sua criança e para a sua família, o poderem requerer, e neste momento julgo sem oposição, ser deferida. Tenho tido algumas situações, de facto, em que os pais e as mães requerem a residência partilhada, agora mais do que há uns anos atrás, mas tenho acima de tudo trabalhado e julgo que este deverá ser o caminho, não só pela minha prática judiciária, mas pelo que vou lendo e vou estudando da doutrina da jurisprudência, é a alteração dos regimes. Ou seja, já não faz sentido mantermos e determinarmos fins de semana de 15 em 15 dias, salvo se as partes assim o entenderem. Com todo o devido respeito pelos pais e pelas mães, que temos que também perceber que são partes. Portanto, o que para mim não faz sentido é um pai fica durante 2 semanas sem ver a sua criança e depois vê a sua criança ao fim de semana, alguns ao sábado para domingo, outros conseguimos lá meter uns fins de semana de sexta para segunda, e há ali algum convívio, não é? Obviamente sempre com a redução dos tempos com as atividades extracurriculares que as crianças têm, mas que são inerentes dentro do matrimónio e que têm que continuar inerentes fora do matrimónio, tal como levá-las às festas de aniversários dos amigos, à catequese, aos escuteiros e às outras multiplicidades de atividades que os miúdos hoje têm. Ora, se nós fizermos alteração a este regime, se calhar conseguimos conciliar as necessidades das crianças de manter as ligações afetivas e de rotinas com os seus progenitores, sem as ter que sujeitar a alterações de residência que em alguns casos, ou em muitos casos, poderão não ser o ideal para estas crianças. Nós podemos fazer convívios semanais, mais do que uma vez por semana podemos fazer bissemanal, pode ter pernoitas, podem ter os almoços em dias alternados, sim ou não, podem ser os pais ir buscar às escolas e levar às atividades extracurriculares. Eu tenho fomentado a participação dos pais nas atividades extracurriculares, na obtenção de informações junto das escolas, das catequeses, dos escuteiros, perceberem também as instituições que um divórcio não faz com que o pai deixe de ter o direito a obter as informações. Portanto, também nos cabe a nós exigir das instituições que prestem as informações. Portanto, criar aqui um corredor de informação de o ano letivo começa no dia de X, o calendário escolar é Y, o horário é aquele, as atividades vamos decidir. Eu até nos meus acordos já tento estabelecer que atividades extracurriculares é que os pais entendem como aceitáveis para as crianças participarem, precisamente para continuar esta dinamização das participações. Agora, outra coisa é, quando nós vamos para tribunal, as partes já vão em conflito. E quando vão em conflito, também sou contrária à opinião que tem vindo a ser vinculada por alguma doutrina, de que a determinação de uma residência partilhada vai obrigatoriamente forçar aquele casal a se entender e a passar a ter comunicação. Ora, desculpem, mas não concordo.
Não concordo porque acompanho os processos antes de ir para tribunal, durante o processo judicial e depois, quando os processos saem do tribunal, e muitas vezes até nem regressam a tribunal, e continuamos nós, advogados, a trabalhar com os processos e com as mães e com os pais e com as crianças. Portanto, não concordo que a determinação de uma residência partilhada vá sanar o conflito. Acho que sim, como diz a doutora Rúbia, que agrava o conflito, coloca a criança no meio de um conflito de lealdades, de um conflito de afetividades, de um conflito de disparidades educacionais e emocionais, que muitas das vezes tem que ser devidamente pesado para ser determinada uma residência partilhada. Não quero acabar e também não vos quero amassar muito mais, dizendo que, para mim parece-me, sim, acho que o essencial em todo o processo de família é percebermos que quem está no centro não é o pai, não é a mãe, não é uma igualdade de género que se diz que existe ou que se quer que exista pós-divórcio, porque o pai passa a deitar a criança, a lavar a criança, a ir buscá-la. Ora, se não fazia antes, a igualdade de género também me parece que já fica aqui um bocadinho enviesada e perturbada com esta ideia de que depois do divórcio tudo acontece, tudo passa a fazer. Quantas vezes não ouvimos dizer, doutora, olha que a criança lava o cabelo 3 ou 4 dias, de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias, ou se calhar antes de vir. Olha que a criança vai com a mesma trança 1 ou 2 vezes para a mesma escola sem pentear o cabelo direito. A menina nem vai com a cuequinha lavada. Portanto, às vezes são coisas que nem chegam aos tribunais, chegam-nos a nós, escritórios de advogados, porque há coisas que não sequer fazem sentido levar para o tribunal e que se calhar lá vem a dita coisa da alienação parental ou de uma mãe conflituosa ou que vai inviabilizar a continuidade dos cuidados e dos laços afetivos. Se nós tivermos algum cuidado na criança, no centrar a criança, em ouvi-los, em ouvi-las, e quando elas nos dizem, eu não quero viver uma semana com um e uma semana com o outro, eu quero sim ter mais contacto com a minha mãe ou ter mais contacto com o meu pai. E quando se determina possibilitar que os contactos com o progenitor não residente sejam em regime absolutamente livre, hoje há mecanismos múltiplos para nós podermos permitir que as crianças façam videochamadas. Eu recordo-me que durante a pandemia, vocês todos conhecem o VAR à conta do Covid e do coronavírus, nós tivemos em cerco sanitário, curiosamente, na pendência do cerco sanitário, algumas das questões com que eu tive que me debater era se as crianças se deslocavam de casa para casa, sim ou não, se havia ou não havia residência partilhada, se havia fim de semana, e se podiam ou não podiam sair do concelho porque viviam os progenitores fora do concelho. Ora, eu disse sempre a todas as minhas clientes e meus clientes, há Skype, há WhatsApp, há telemóveis, há uma multiplicidade de tecnologias que permite, no momento em que a segurança e a saúde pública e individual está em causa, vocês possam estar em contactos diários e constantes. Ora, se nós determinarmos e permitirmos alguma liberdade, eu estou em crer que a residência partilhada em pouco tempo poderá até nem fazer sentido se nós alargarmos o regime de contactos e convívios entre os pais, residentes, não residentes, e também permitam, se calhar temos que pensar em mudar terminologias, porque de facto deixámos de falar em menores, falarmos em crianças, deixámos de falar em guarda, falarmos em residência, deixámos de falar em visitas e se calhar falarmos em convívios, não sei, eu tenho muitas dúvidas mais do que certezas, mas acima de tudo, eu digo sempre e termino com isto, eu digo sempre às minhas clientes e aos meus clientes, eu sou vossa advogada, mas acima de tudo eu vou defender o bem-estar e o interesse das vossas crianças, porque tudo aquilo que vocês me proponham que eu entender que não é benéfico, eu não vou considerar e vou trabalhar em sentido contrário. Portanto, mais do que a igualdade entre pai e mãe, é proteger as crianças que estão no âmbito destes conflitos. Muito obrigada e desculpem termos roubado tanto tempo. Obrigada a nós. Sou o Dr. Nuno Melo. Pegando nos outros 2 depoimentos, e ninguém melhor que o seu doutor, que acaba por ser um decisor neste tipo de conflitos, e tendo por base a alteração que se propõe ao 1906,
A primeira questão que eu gostaria de lhe colocar é, efetivo, com 1906, da maneira que está redigido, da forma como está, é necessário alterá-lo para que alguma coisa mude, ou tem que explorar melhor este artigo e aplicar com a ferramenta que já dispomos? E com isto deixo iniciar a sua exposição. Muito obrigado, muito boa tarde e obrigado também pelo convite. Nessa parte, quero começando por aderir completamente ao que a doutora Patrícia acabou de nos dizer. Portanto, eu também tenho o entendimento de que o artigo 1106 não necessita de nenhuma alteração para que possa ser aplicado, nomeadamente, a residência alternada. Portanto, é o artigo que, na minha opinião, tem o essencial, que é o critério principal, é o do superior interesse da criança. Claro que depois na prática nem sempre é fácil nós definirmos o que é o superior interesse da criança, mas esse é o critério. Portanto, eu também tenho muito receio de que o estabelecer, digamos, presunções de que o regime A, B ou C à partida é o melhor para a criança, pode não estar a assegurar o seu superior interesse. Aliás, o objetivo da jurisdição voluntária é aplicar a melhor decisão ao caso concreto. E, portanto, se nós vamos partir de presunções, qualquer que ela seja, logo à partida estamos a condicionar uma decisão que tenha realmente, que leve em conta o superior interesse da criança. Nesta parte, a ideia que eu tenho, eu julgo que houve realmente inicialmente alguma jurisprudência dos tribunais superiores que entendia que o artigo 1906 não permitia, mas eu julgo que essa jurisprudência neste momento estará, não sei se irei ultrapassada completamente, mas será claramente minoritária. Para dar aqui a experiência aqui do Porto, eu gostava de dizer que, e eu percebo que a doutora Patrícia dizia a verdade, muitas vezes as pessoas quando chegam ao tribunal jogam um percurso muitas vezes anterior a um caminho, tanto que foi feito. Apesar disso, eu julgo que quando estão no Porto, uma grande maioria dos processos acabam por terminar com acordos, devido à intervenção de todos, não é? Muitas vezes com a intervenção da audição técnica, da mediação, outras vezes é necessário e na primeira conferência até se consegue chegar a um acordo, muitas vezes no julgamento, no início também se consegue. Portanto, para dizer que na maior parte das situações em que nós aplicamos a residência alternada é por acordo dos pais. Gostava também de dizer que os casos em que não existe, e eu confesso que sou um bocadinho mais abrangente, não sou muito restritivo na aplicação da residência alternada, pelo seguinte, portanto, existem alguns acordos que, por exemplo, condicionam a residência alternada à questão da idade da criança, por exemplo, à questão das relações entre os pais, se é uma relação próxima, se não é. Eu diria que, à partida, eu entendo que essas situações só por si não são suficientes para afastarmos a aplicação da residência alternada, provavelmente naquele caso pode ser a melhor solução, mesmo que seja uma criança pequena, mesmo que haja ali uma relação conflituosa entre os pais. Da experiência que eu tenho, e aqui é um bocadinho diferente dos senhores advogados, porque eu admito que há muitas situações que depois chegam aos senhores advogados e que não chegam ao tribunal, não é? Mas da experiência que eu tenho, até dos colegas que eu vou falando, eu diria que é mesmo muito raro, que volto a dizer da minha experiência, então é uma informação empírica, não tem grau científico, é muito raro ver ações de alteração ou de incumprimento nas situações de residência alternada. E, portanto, em termos de intervenção do tribunal, mesmo em situações onde houve muitas vezes um conflito processual grande, quando se fixa a residência alternada, como eu digo, ou por acordo ou às vezes por decisão imposta pelo tribunal, eu diria que é muito raro haver questões que têm que depois se levantem posteriormente. No tribunal, claro que eu não vou garantir que na prática essas questões se calhar existem na mesma, eventualmente as pessoas entendem que vão conseguindo resolvê-los com a ajuda dos senhores doutores, com certeza que sim. Às vezes poderão, também admito, mais nas situações onde houve uma decisão imposta pelo tribunal, ficam a que as pessoas acham que se calhar que não vale a pena recorrer ao tribunal porque se calhar vai ficar tudo na mesma, portanto também admito que seja essa solução, mas realmente na prática processos que tiveram um historial de conflito com a residência alternada, normalmente esses conflitos acabam no tribunal, é isso que eu queria dizer. E porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes a questão da relação entre os pais, eu parece-me que estarmos a condicionar esta residência alternada à existência de uma relação harmoniosa pode, em muitas situações, pôr em causa o superior interesse da criança. E pegando o que disse a doutora Patrícia, e bem, eu queria aqui dar aqui a pedra de toque que me parece que é essencial, que é a da audição das crianças. Portanto, naturalmente que as de tenra idade nós não ouvimos, de qualquer maneira eu tenho a experiência de ouvir os miúdos
antes dos 12 anos, portanto, muitas vezes 18, 9 anos já tento ouvi-los, claro que depois, mas geralmente tento 8, 9 anos já começo a ouvir. E é muito enriquecedor essa audição. E, portanto, como disse a doutora Patrícia, é verdade que às vezes as pessoas têm, digamos, conceitos misturados e que não são rigorosos, porque muitas vezes falam da residência alternada, quando de facto o que querem é um aumento de convívios, de contactos com o filho, ou as próprias crianças às vezes ouvem a residência porque têm amigos que têm esse regime, mas às vezes não sabem muito bem o que é. Mas o que acontece muitas vezes é que os miúdos são os primeiros a pedir-nos, nestas situações, quando há um pai e uma mãe que são presentes na sua vida, de quererem estar realmente o mesmo período de tempo com o pai e com a mãe. Bom, qual é aqui a nossa dificuldade? É que também julgo que a experiência das senhoras doutoras e dos senhores doutores, nos casos de conflito, os miúdos não querem assumir essa posição perante o pai ou perante a mãe. E, portanto, o que nos dizem, nós quando ouvimos as crianças são apenas na presença do Ministério Público, nos casos também que o salário está chega, que cada vez mais o faço da nomeação de patrono às crianças, como a lei permite, sempre que os processos seguem para o julgamento, eu nomeio sempre um patrono à criança e, portanto, estando só as pessoas envolvidas na audição, os miúdos são muitas vezes os primeiros a dizer eu quero estar o mesmo tempo com o pai e com a mãe, mas não quero que os meus pais saibam disto. E, portanto, a dificuldade como compreendem é como gerir esta informação, como poder utilizá-la, garantindo este direito ao sigilo que nos comprometemos com as crianças. E, portanto, nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil, mas para dizer que realmente muitas vezes os miúdos, apesar dos pais terem os conflitos, eles entendem que o melhor para eles é terem este regime. Por isso é que digo que o tal conflito só por si não parece que seja uma causa impeditiva da fixação do regime. E parece-me realmente que tem esta grande vantagem, e depois aqui também socorremos muito da questão da psicologia, que nós nesta área mais do que nunca temos a obrigação de seguir, porque muitas vezes não é uma questão de, digamos, de fazer as coisas de qualquer maneira. Também com isso a doutora Patrícia parece-me bem, e às vezes eu acho que há esse risco de estamos aqui numa discussão de género que também não é esse o objetivo, porque às vezes acabamos por entrar nesse campo e às vezes temos os pais centrados neles próprios, os progenitores, e às vezes é a questão, centrar uma questão na questão da figura da mulher, do homem, e portanto nós temos que tentar fugir desse caminho, porque senão não estamos a pensar no superinteresse da criança. E portanto o superinteresse da criança exige, quando temos pais com vontade e com capacidade, pais, quando digo pais, o pai e a mãe, realmente a permitir que eles façam parte da sua vida, e também a psicologia isso ajuda-nos a perceber que as crianças têm um desenvolvimento muito mais harmonioso quando têm o pai e a mãe presentes na sua vida de forma regular. E por isso é que é um regime que eu também diria que, por interessante, eu sei que aqui há uns anos, lembro de uma formação que fui, em que se dizia que era um regime que era praticamente do Mondego para baixo, portanto do Mondego para cima, era um regime residual, e parece que seria assim. A doutora Patrícia já disse, e também julgo que seria essa a ideia que tenho. Aqui não há muitos anos, mesmo em termos de homologações de residências alternadas, não é fácil, não é? Porque mesmo da parte do Ministério Público e mesmo dos juízes não haveria tanto essa tendência. Eu acho que houve aqui também uma evolução social, também digamos na zona do país, no norte do país, porque como digo, e queria reforçar, a maior parte das situações em que nós temos e cada vez aplicamos mais regimes de residência alternada são com o acordo dos pais, o que me parece que é significativo, porque no fundo há esta mentalidade dos pais que no fundo que vai percebendo que são ambos importantes na vida do filho. A questão que eu disse também já foi colocada, e a doutora Rúbia, a questão da violência doméstica, realmente aqui é uma situação à parte, não é? Naturalmente que nós temos que ter, mas eu falo que tem essa dificuldade, nós sabemos que muitas das situações de violência doméstica, como disse a Patrícia, muitas vezes não são comprovadas. Claro que nós depois ficamos sempre na dúvida, bom, se não foi comprovado porque não houve prova, não foi comprovado porque realmente não era verdade. Nós também não podemos presumir que o facto de uma situação não ter sido comprovada que fosse mentira, não é? Portanto, nós também não podemos tomar essa presunção. Temos de ter muito cuidado, efetivamente, nos questões de violência doméstica, e nós realmente, eu acho que felizmente vai haver uma maior articulação entre os juízes de família e menores e os tribunais criminais, nomeadamente na parte de investigação, e portanto nós vamos sabendo rapidamente da existência primeiro do processo de inquéritos de crime, vamos sabendo rapidamente da existência de medidas de coação, por exemplo, que são importantes, e vamos também sabendo rapidamente o seu desfecho. E queria dizer com isto que o facto de, se o desfecho for uma condenação, por exemplo, claro que aí não há dúvidas, não é?
Se o desfecho for uma absolvição, uma não acusação, não quer dizer que automaticamente nós tínhamos que partir do princípio de que nada aconteceu. E, portanto, nós do processo feminino nós podemos e devemos, não haver acordo dos pais, se calhar prosseguir até o processo para tentar apurar se as situações tiveram lugar ou não, o que é possível, não é? Gostava também de fazer referência ao seguinte, é a questão que foi também falada aqui da alienação parental, que a doutora Rubia falou, a questão do Brasil. Pronto, eu também, nem nessa parte, pronto, aí seguindo um bocadinho aquilo que eu vou também ouvindo e lendo por parte da psicologia, é efetivamente uma, digamos, o tal símbolo que se fala, portanto, não é uma evidência científica, como foi dito, portanto, é uma construção de que parece que não tem rigor científico e, portanto, é uma construção que não entendo que não nos permite, no fundo, levar, digamos, como relevante nas decisões que vão sendo tomadas. Gostava também de acrescentar ainda o seguinte, nós temos situações que para mim às vezes são as mais difíceis, e com isto também terminaria, mas as mais difíceis que são estas, é aquelas questões em que os pais até estão de acordo com a residência alternada, mas a questão geográfica impede esse regime, e são as situações muitas vezes mais complicadas de decisão, porque estou a falar de situações em que os dois aceitam e reconhecem um no outro como figuras importantes presentes na vida dos filhos, por motivos vários que também são legítimos, vão para sítios geográficos diferentes e não se entendem apenas na questão da alocação da residência, e isso é que são os casos mais complicados de decisão, porque muitas vezes nós não temos propriamente um critério, os critérios, digamos, de escolha são difíceis. E gostava agora, assim, para terminar esta minha primeira intervenção, fazer referência ao seguinte, o artigo 906 tem aqui uma disposição que eu considero muito, muito importante e que muitas vezes, no fundo, explica aos pais quando estamos nestes inícios dos litígios. Portanto, é que o número 5 diz que, portanto, determinará a residência do filho os direitos de visita de acordo com o interesse deste, portanto, o filho, tem atenção a todas as circunstâncias relevantes, e agora aqui é o mais importante, designadamente o eventual acordo dos pais e a disponibilidade manifestada por cada um deles para promover relações habituais do filho com o outro. E aqui está para mim, digamos, uma das principais pedras de toque aqui do regime, não é? É realmente, e isto nós explicamos aos pais, um critério para mim essencial da decisão nos casos de litígio é esta capacidade que os pais têm ou não têm de promover os contactos com o outro progenitor quando não há nenhuma razão justificada para impedir esses contactos, porque vendo naturalmente que isso não se coloca. Agora, há muitas vezes, como sabemos da nossa prática, e julgo que isto é inerente a todos os países, portanto não é uma questão da doutora Rubia tem que ouvir-nos, portanto é uma questão mesmo do ser humano, há efetivamente muitas situações onde o pai ou a mãe colocam entraves ao contacto do progenitor sem causa justificativa. E aí é importante que os pais percebam, e muitas vezes eu explico isso aos pais, e este é, se for preciso, é o principal caso ou fator de desempate, digamos assim, quando nós temos de tomar uma decisão e quando não há, digamos, um consenso. E para dizer que, voltando à primeira questão que eu coloquei, da questão das relações conflituosas entre os pais, eu já tive mais que uma decisão, onde efetivamente apliquei a residência alternada, apesar de haver aqui uma relação conflituosa entre os pais, quando essencialmente havia um dos progenitores que dificultava manifestamente os contactos com o outro progenitor sem uma causa que tenha sido apurada, portanto não havia questões de violência doméstica, não havia nenhuma causa justificativa séria, mas também entendendo nessa altura que não seria caso de fixar a residência só com o outro, porque isso seria uma punição para a criança, e isso é às vezes também importante nós temos as pessoas perceberem, porque às vezes, se caso as pessoas ouvem isso, às vezes ouvimos as pessoas, mas a mãe e o pai dificultam, portanto não merece que o filho esteja ao seu cargo, mas isto não é uma questão de merecer, porque nós também sabemos que se alterássemos a residência apenas para o progenitor, iríamos estar, no fundo, a punir, a castigar aquela criança que deixaria de ter o contacto com uma figura que é de referência para ela. Portanto, nestes casos, eu muitas vezes aplico a residência alternada, exatamente com um progenitor com quem a criança já reside, com quem tem uma relação próxima e, portanto, também não justifica cobrar esse laço, quando coloca em causa a relação com o outro progenitor que quer estar presente e muitas vezes não consegue como devia. Portanto, é uma situação, e como digo, nestes casos,
vou-te a referir, terminar da minha experiência, é muito raro os casos voltarem a tribunal voltando no fundo a discutir a questão da residência. Muito obrigado e por enquanto ficaria aqui disponível, claro, para qualquer questão que seja possível. Se for mais alguma questão que entenda que é importante eu desenvolver, estarei disponível com certeza. Pronto, terminadas as exposições dos vários palestrantes, temos então o lugar às questões. Esta questão é direcionada a todos os palestrantes. Portanto, começaremos para a doutora Rúbia, de seguida a doutora Patrícia e de seguida o seu doutor Nuno Melo. E pergunta uma das nossas assistentes: independentemente de vir a ser instituída como regra a residência alternada, questiona-se o porquê de não se aplicar mais vezes um regime provisório de responsabilidades parentais e residência da criança, em que seja fixa ou alternada, mas por um período de tempo ligeiro, alargado, antes de proferir-se a sentença, uma espécie de regime provisório, porque se antes de haver a sentença, por forma a permitir a estabilidade emocional da criança, que na verdade, segundo esta questão não estamos aqui a falar de igualdade, mas sim o equilíbrio da criança. Portanto, o porquê de não se instituir um regime, seja ele qual for, mas a título provisório, mas num tempo alargado, antes de proferir então a sentença definitiva. Doutora Rúbia, comece por si, peço-lhe que ligue o seu microfone. Essa questão é bem importante. É bem importante, eu também já tenho questionado isso, inclusive nos processos que eu atuo, pela preocupação com a criança, porque essa reversão de guarda imediata para uma criança, isso é um sofrimento, porque porque quando acontece essa reversão de guarda, determinação de guarda imediata, sem um estudo prévio, isso é muito complicado para a criança, né? Então, assim, eu queria inicialmente dizer que eu concordei com as falas todas. O que eu busquei foi direcionar aonde eu vejo o maior problema aqui no Brasil, onde estão os problemas vinculados a essa questão da guarda, que é justamente quando a violência sexual e esses outros pontos, né? Só me justificando um pouco porque que eu fiz toda essa construção. E eu concordo plenamente, inclusive, eu acho que concordo plenamente com a questão desse cuidado anterior para uma mudança de guarda. Porque acontece? O judiciário faz o monitoramento e faz um estudo por um período onde não ocorreu, digamos assim, essa reversão. Posteriormente a essa sentença, não existe mais o cuidado com assistente social, com o monitoramento e tal, né? E isso acaba não acontecendo. Agora, claro que tem processos que levam anos e fazem muitos estudos e chegam a uma conclusão de uma mudança de guarda. Aí tudo certo. Agora, eu concordo, eu acho que a gente tinha que prever, né, nas legislações o formato dessa mudança de guarda, pensando no bem da criança, porque essa criança acaba precisando mudar. Às vezes, se muda até a psicóloga que essa criança vai, com uma mudança de guarda. Se muda a escola, né, como a doutora Patrícia trouxe, e mesmo estando na mesma cidade, fazem questão de mudar tudo, porque naquela escola não podia ir, porque não deixava, porque a mãe falava mal de mim ou vice-versa. Então, tudo isso, na verdade, a gente não sabe o impacto que vai gerar nas crianças, não sabemos ainda. Tem algumas crianças, até aí na Europa, né, a gente já sabe de alguns impactos, tem algumas crianças, adolescentes, que já estão dando a sua versão do sofrimento que sentiram quando isso aconteceu. Então, acho que isso pode ser, né, uma questão a ser verificada. Outro dia aqui, uma menina, acho que de 12 anos ou 14, ela prestou um depoimento, assim, fez uma live falando mal de uma psicóloga, que a psicóloga dizia que ela tinha que estar com o pai. Ela dizia que a menina falava: não, eu amo meu pai, mas como disse a doutora Patrícia, mas eu quero morar com a minha mãe e visitar o meu pai e ter liberdade de falar com o meu pai, mas eu não preciso morar com o meu pai. Eu acho que é um pouco isso, as crianças poderem ser ouvidas, porque pode ter algumas que vão dizer assim: não, eu não quero mais morar com a mãe, entendeu? Eu quero morar com o pai, porque o pai me deixa mais livre, o pai me deixa, né? A criança poder se manifestar. E aqui o que a gente não tem, embora tenha uma legislação recente de depoimento sem dano, né, o depoimento que a criança pode prestar diretamente para o juiz, para a promotora, ou via uma psicóloga, isso tem sido muito utilizado no crime, mas ainda pouco na família. Então, isso tem que ser ampliado. Nos processos que eu atuo, que os juízes ouviram as crianças, mudou totalmente, ficou muito melhor o processo e a própria decisão. Por enquanto é isso, então. Patrícia? Já cá estou. Já está? Já cá estou.
Esta pergunta tem muito interesse e muita pertinência, porque, mais uma vez, em Portugal, nós já temos no RGPTC um regime provisório, se o quisermos aplicar. Efetivamente, eu acho que aquela questão que o doutor Nuno falava do sul do Mondego e do norte do Mondego, ainda, apesar da diferença, ainda se nota. Eu trabalho muito nas comarcas do centro de Portugal e ainda se nota muita diferença de trabalho das comarcas mais a norte, comarca Vila Nova de Gaia, Porto e por aí acima, e Grande Lisboa. Não estou a dizer que uma é melhor ou outra é pior. Nota-se que há disparidade de técnicas de trabalho, acima de tudo. Parece-me, sim, que, tal como 1906, aqui se calhar nós não precisamos de alterar a legislação para ter um regimes provisórios, que acho que diz muito bem esta senhora, que faz todo o sentido se aplicar. Já existe a possibilidade de se aplicar, eu acho que nós temos é que entre os seus magistrados, os seus advogados e advogadas, as suas magistradas e as partes, se calhar conseguirmos mudar um bocadinho a nossa forma de pensar e de trabalhar. Muitas das vezes eu acho que as pessoas acabam por chegar a um acordo sem perceberem muito bem o que é que estão a fazer, sem perceberem a dimensão. Eu vou-vos, sem violar nenhum segredo profissional, vou-vos só dizer que na semana passada tive uma diligência em família menores. A filha diz à mãe assim, 9 anos, mãe, eu quero experimentar viver com o pai. Ela vivia com a mãe desde tenra idade, fazia 3 fins de semana por mês com o pai, a mãe só tinha um fim de semana e tinha regime de contactos sempre que havia essa vontade de um lado ou do outro. E esta mãe, notem, eu acompanho esta menina, pai, desde os 3 anos, esta mãe nunca impediu os contactos, muito pelo contrário, muitas vezes telefonava e me dizia, doutora, a menina quer mais do pai, como é que eu faço, como é que eu faço? E eu lá tentava orientar a senhora. E para vos dizer o que é disto, a menina dizia à mãe que queria fazer a experiência e nós fomos fazer o acordo. A mãe, entretanto, até vai para o estrangeiro em outubro e por isso é que fomos a tribunal e a mãe, que cá fora estava muito forte e com quem eu trabalhei o assunto, discuti tudo o que queríamos propor, como é que não queríamos, achei que a senhora estava esclarecida e tinha fortaleza pessoal para aguentar a diligência, lá dentro descamba e começa a chorar e não consegue sequer falar. Acalmámos um bocado, eu acabei por substituir a voz da minha cliente, a senhora acalma-se, acaba por ceder em algumas questões que não queria ceder e acaba por ceder a residência para o pai. Cá fora, a menina vem, é ouvida, traz a técnica, eu vou já chegar à questão das técnicas e da psicologia que acho que é essencial. E a menina cá fora depois é ouvida, disse que sim, queria experimentar viver com o pai, mas não percebeu nadinha do que estava a dizer esta criança. Porque quando termina a diligência, nós conseguimos alcançar aqui algum acordo e alguma estabilidade e serenidade, espero eu, para eles todos, num processo que não tem sido fácil ao longo dos anos. Quando chegamos cá fora, eu digo-lhe, então, querida, como estás? Esta coisa das máscaras também é intimidatória. Antes de entrarmos, eu tirei a minha máscara para ela perceber a minha cara, acalmou um bocadinho, ficou menos nervosa. As senhoras juízes lá dentro não puderam fazer a mesma diligência porque estávamos já no interior, mas foram de uma simpatia extrema. Mas tudo o que implica uma criança ser ouvida em tribunal e que já não pode ser um gabinete do seu juiz, que não está a ser feito nas salas, pelo menos dos casos que tenho conhecimento, nas salas preparadas e que estão a ser feitas nas salas de audiências com condições mais intimidatórias, levou a que esta menina, apesar de a mãe lhe ter conversado com ela e lhe ter dito, sim senhora, vai experimentar, não percebesse nada. E cá fora diz-me assim, ó doutora, então eu experimento agora viver com o meu pai no verão, mas depois vou outra vez para a minha mãe, não é? E em setembro eu volto para a minha escola, ainda por cima vivo em concelhos em que tenho que mudar de escola. Disse, não minha querida, isto é isto. Mas será que o pai me deixa ficar na minha escola este ano? Eu disse, oh filha, não sei.
vamos tentar conversar, vamos tentar perceber e vamos tentar ajudar. Isto para dizer o quê? Que às vezes os acordos e a audição das crianças nem sempre é bem concedida. E eu concordo com o Dr. Nuno, é de uma dificuldade extrema perceber a seriedade, a veracidade, a honestidade, a liberdade que aquelas crianças têm ou não para nos transmitir o que querem e nós conseguirmos lhes explicar isto. E isto entronca com esta questão da necessidade de um regime provisório, porque se calhar aqui a senhora juiz e eu própria devia-me ter batalhado e devia ter dito não. Este regime vai ser aplicado de forma provisória e em setembro voltamos cá. Se tivermos que alterar a escola dela em setembro, então em setembro alteramos. Mas não o fiz e se calhar vou-me punir por isso durante algum tempo. Mas se calhar devemos alterar nós, advogadas e advogados, a nossa forma de trabalhar e os seus magistrados e as senhoras magistradas se calhar também têm que pensar, caramba, isto é uma alteração assim um bocado brusca, se calhar vamos fazer aqui o regime provisório. Mas na pendência deste regime provisório, nós não podemos deixar as partes e as pessoas com a liberdade toda. Não entendam isto com um sentido negativo da liberdade, é se calhar nós temos que ter técnicos capazes, técnicos psicólogos, os assistentes sociais não têm formação de psicologia, com todo o respeito. E não entendam nenhum dos meus comentários como desrespeitoso ou pejorativo para quem quer que seja ou em qualquer momento. Mas não têm informação, tal como nós advogados não temos. Nós devíamos todos ter formação obrigatória em cadeiras e em disciplinas de psicologia para perceber e saber lidar. Trabalhar em direito da família não é a mesma coisa que trabalhar num acidente de viação. E, portanto, quando nós tentamos perceber as mães e os pais e percebemos estas crianças, obviamente a técnica fez o melhor que pôde, mas uma criança que conhece uma técnica no dia em que vai à diligência no tribunal, que ligação é que ela tem com aquela técnica? Nenhuma, com todo o respeito, não é? Que confiança é que ela tem com aquela técnica? A criança olhava mais para mim, que me conhece há vários anos, do que olhava para a técnica, que era de uma simpatia, era amorosa ao máximo. Mas aquela criança não tem uma ligação com aquela técnica. E mesmo em termos de psicologia, é curioso que o webinar que a APMJ promoveu, o segundo que a doutora Carla há pouco falava, esteve como palestrante um psicólogo forense, que eu peço desculpa, mas não me recordo o nome, e que o doutor dizia precisamente isto. Nós temos que ter psicólogos, nós temos que ter psicólogos especializados nestas questões de direito da família, nestas questões da audição das crianças. Portanto, se calhar deveremos nos acautelar, digo eu, em não estabelecermos regimes definitivos de forma prévia. E uma última nota para esta questão da audição da criança, que é importantíssimo na audição e nos regimes provisórios, e vai entroncar com o que a doutora Rúbia dizia do live daquela menina. Aquela menina se calhar tinha 12 ou 13 anos, já era mais velhinha e a opinião dela se calhar já era valorada de uma forma diferente. Enquanto que as crianças menores dos 12 anos, a valoração que nós, técnicos, lhes damos é menor, mas se calhar também não deveria ser analisada a maturidade daquela criança, porque há crianças com 8, 9 e 10 anos que têm uma maturidade elevadíssima e que sabem muito bem aquilo que querem. E portanto eu tinha uma menina que me dizia, doutora, não vale a pena eu ir para lá dizer nada. Vão decidir exatamente o contrário daquilo que eu quero. 9 anos. E, portanto, é preciso alguma cautela. É de uma dificuldade extrema, concordo, mas se calhar temos todos que trabalhar de forma diferente e nos qualificarmos cada vez mais e melhor para estabelecer regimes provisórios. E por aqui me fico e desculpem tanto tempo. Doutor, tenho a palavra. Obrigado. Eu não sei se percebi exatamente o alcance da pergunta, mas eu diria que em relação ao regime provisório, o artigo 38 obriga, portanto é uma posição que o juiz tem, portanto não é uma mera faculdade, o juiz está obrigado, é assim que eu interpreto e assim que também que temos feito, é obrigado a fixar um regime provisório quando não há acordo. Em relação à questão da criança, eu gostava de dizer um bocadinho disso, portanto é uma obrigação também que o juiz tem, portanto não é uma mera faculdade. Eu nessa parte, agora secundando o que a doutora Patrícia disse agora, eu tinha uma ideia que há uns anos de que a audição da criança devia ser evitada ao máximo, porque seria uma
algo que à partida seria custoso, até que depois de uma formação que fui como uma psicóloga, que desmontou a ideia que eu tinha. Portanto, aí a questão da importância que agora foi dita, que eu reforçava, de formação psicológica, se calhar não é muito fácil, mas pelo menos de alguns conhecimentos mínimos que nós temos a obrigação de ter, e realmente ajudou-me a perceber que a lição da criança para a própria criança não é nenhum bicho de 7 cabeças, se for bem feita, e pelo contrário, é o momento em que ela se sente, no fundo, realmente importante e a autora principal. E neste caso, como eu estava a dizer, portanto, a lei obriga, a partir, eu diria um bocadinho cedo, a partir dos 12 anos é automático, digamos assim, antes dos 12 anos a obrigação existe se a criança tiver a maturidade, e depois depende de cada caso também. Como eu digo, a partir dos 8, 9 anos já costumo ouvir. Claro que depois é reforçar essa dificuldade que nós temos, é que a criança vai falar connosco, vai exprimir a sua opinião, não vai tomar decisões. Claro que nós depois corremos o risco de ouvir o que agora a doutora Patrícia disse, a criança pode dar uma opinião e nós acharmos que o melhor é outra solução. Claro que para as crianças isso é difícil de perceber, não é? Eu já tive um outro processo em que pronto, e, por um lado é bom sinal, que sentiu-se à vontade de escrever, mas escreveu-me uma das miúdas que eu ouvi para o processo uma carta muito indignada comigo, e no fundo a dizer isso, não sei o que é que eu fui falar consigo, porque fez exatamente o contrário daquilo que eu tinha pedido. E portanto assim não vale a pena, não vale nada ter ido aí ao tribunal. Então, uma coisa que eu tento fazer nestes casos, não faço sempre, mas tento fazer, é explicar à criança a decisão. E portanto eu já aconteceu em alguns processos em que tomei uma decisão no fundo que era contrária à vontade que a criança me tinha manifestado, e portanto já marquei um processo, uma diligência específica só com a criança, com o técnico e tendo patrono com o patrono, para lhe explicar o sentido da minha decisão. E eu admito que nem sempre é fácil, e eu fico com a ideia de que a criança sai de lá exatamente como entrou, assim, revoltada comigo, porque o que é certo é que não continua a entender que a minha decisão não é a melhor para ela, mas acho que é importante explicar. Gostava também de dizer, há um artigo que eu utilizo algumas vezes, que me parece muito interessante, que eu, no fundo, na sequência do que a doutora Patrícia agora referiu, que é o artigo 37, número 5 do regime geral, que nos permite suspender a conferência e aplicar um regime provisório para depois ser avaliado. E realmente há situações onde se justifica. Claro que nós temos um bocado, e também volto a concordar com o que foi aqui dito, às vezes aqui um bocado a ânsia de terminar processos, não é? Dos nossos números, apenas da nossa parte, as chamadas estatísticas, mas nós na família menores não podemos trabalhar com os números. E portanto há situações onde claramente nós não estamos em condições de fixar naquele momento, ainda que haja um acordo aparente dos pais, em fixar um regime definitivo, porque nem é tudo muito certo, ou porque houve uma alteração recente na vida da criança, dos pais, ou porque há mesmo dúvidas se aquela situação de ver com o pai, com a mãe ou com os dois é realmente uma solução indicada, e portanto nós temos essa obrigação. A lei dá-nos esta faculdade, permite-nos, e eu aplico isso, não se cá com a frequência que já às vezes exigiria, mas aplico algumas vezes, e também por isso a doutora Patrícia, bem, nós temos cada vez mais que nos socorrer das equipes que estão no terreno. Nesta parte, apenas uma breve à parte, julgo também que concordarão comigo, nós aqui temos digamos, uma prova da grande assimetria que existe no nosso país. Portanto, eu sei que sou um privilegiado por trabalhar no Porto, do Conselho do Porto, porque tenho equipes que muitos outros concelhos aqui nas regiões não têm, e já não estou a falar do interior. Há concelhos no Grande Porto que não têm metade das ferramentas que eu tenho a nível de intervenção junto às famílias, a nível dos CAFAPs, a nível da psicologia. Portanto, nós temos, felizmente, uma panóplia de atores que funcionam bem. Mas sei também, como digo, reforço que há muitos colegas que não têm e como digo, não estou a falar, já nem falo do interior do país, que isso então aí é gritante, mas volto a dizer, só na área que eu conheço melhor, na área metropolitana do Porto, portanto estamos a falar de cidades grandes, com muita população, há muitos concelhos vizinhos do Porto que, como eu digo, não têm metade, e isso é uma falha muito grande, porque eu tenho a certeza que muitos dos processos que terminaram bem porque houve uma intervenção nas famílias. Quando nós não temos essa intervenção, ou quando é que temos, não permite dar uma resposta atempada, nós não vamos conseguir sequer ter uma solução ideal. Continuando com as perguntas, Sr. Doutor, muito obrigado. E estas duas perguntas são dirigidas ao Sr. Doutor Nuno Melo.
na questão da redução dos conflitos e a aplicação da residência alternada. Como é que as advogadas e os advogados podem trabalhar esta questão? Ou como é que os magistrados conseguem perceber que a redução de conflitos é viável aplicando-se a residência alternada? Esta é uma pergunta difícil, não é? Estes são os problemas, as vantagens do live. Eu diria que a questão essencial, que é difícil de trabalhar, claro, é fazer perceber os pais de que, apesar das distâncias que eles na vez ainda têm, fruto de uma separação ainda mal resolvida, mal ultrapassada, que o foco tem que passar a ser a criança. E isso, se todos os atores que trabalham com estas famílias tiverem essa consciência e tiverem esse trabalho prático, será um caminho, porque o que se passa é que muitas vezes as pessoas não conseguem descentrar-se e, portanto, acabam, por ter essa experiência, acabam por, no fundo, dar importância aos fatores que levaram à sua separação e depois transportam-nos para a relação dos pais com os filhos. Nesta parte, eu diria que, como alguém já disse, é essencial, se quer mais do que a nossa intervenção técnicos juristas, que também é importante, talvez para alertar para estas situações, é muito importante a intervenção da psicologia, por exemplo, e, portanto, este encaminhamento, havendo respostas para intervenções junto dos pais que permitem, no fundo, reduzir este grau de conflito, julgo que seria sempre um caminho a seguir. Como eu digo, a questão da redução dos conflitos, quer dizer, é difícil, nós não conseguimos antecipar, não é? Mas, como digo, quando nós percebemos que o que está ali em causa é essencialmente não uma questão simplesmente de relação pais-filhos, mas uma relação entre os adultos, eu acho que nós aí percebemos que ainda há ali alguma margem para conseguir um trabalho que permita a estes pais perceberem o que é o mais importante. Não sei se respondi à pergunta. Mas... Sim, senhor. Ainda outra questão dirigida ao Sr. Dr. Nuno Melo. Se entende que mais que a questão que se discute, mais que a imposição de uma regra de residência alternada, ou não cuidar do regime da participação e da audição das crianças? Eu já falei sobre essa questão, mas queria só fazer aqui uma distinção que me parece importante, onde são duas questões diferentes, não é? Uma questão é a audição da criança, outra questão é a fixação do regime de residência. Claro que são dependentes, mas não são a mesma questão. E, portanto, a audição da criança não implica que seja aplicado o regime A, B ou C. Eu já há bocadinho disse e volto a dizer, para mim a audição da criança é a pedra de toque deste regime do nosso sistema. Para mim é essencial a audição da criança. E gostaria também, há bocado não disse, de partilhar que em muitas situações onde sequer o conflito não é tão grande e portanto onde os miúdos nos permitem de comunicar aos pais o que eles nos disseram, nós conseguimos, por vezes, os acordos com base naquilo que os miúdos nos pedem, quer seja para a residência alternada, quer seja para a residência do pai ou da mãe. Portanto, nós temos situações onde os pais chegam à primeira conversa e dizem, o pai, por exemplo, a mãe diz, eu quero a residência alternada, porque está há tanto tempo com o meu filho como com a mãe. Depois nós ouvimos o miúdo e ele diz, como diz a doutora, não, eu quero estar mais tempo com o meu pai, mas quero só viver num sítio. E nós, quando explicamos isso aos pais, quando os miúdos nos deixam, digamos assim, nós conseguimos normalmente que os pais percebam que, se calhar, o seu pedido inicial tem que se adaptar um bocadinho a esta vontade do filho. E o contrário também já aconteceu situações onde normalmente estamos a falar, normalmente é a mãe, porque é com a mãe que as residências estão fixadas, que diz que realmente que não concorda, mas talvez dizem, mas se for essa a vontade do meu filho ou da minha filha, eu estou disposto a... E isso acontece também, muitas vezes. Portanto, esta audição da criança é muito importante por causa disso. Ajuda-nos muitas vezes, até aos próprios pais, a conseguirem chegar a esse ponto de equilíbrio. E, portanto, como digo, é essencial, tirando que crianças têm a idade, mas de resto nós temos a obrigação de os ouvir e é muito, muito importante. Esta questão dirige-se a todos os palestrantes. Qual a opinião dos palestrantes na determinação da residência alternada quando ainda não existe o acordo dos pais, quando os pais estão em desacordo, é regime da fixação provisória,
quando se vai fixar um regime previsório, sem ainda ter-se ouvido as técnicas. De que ferramentas se socorrem antes da audição da técnica, se o fazem antes da audição da técnica, e de que ferramentas é que socorrem, porque estamos no âmbito de uma primeira conferência, mas não há acordo dos pais. Existe uma conflitualidade. Começo pela doutora Rúbia. Vou-lhe pedir outra vez que ligue o seu microfone. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é como se define como vai ser feita a guarda antes dos estudos psicossociais, digamos assim. Sim, é isso? Antes ainda da intervenção da técnica, mas os pais não se encontram de acordo. Bom, em geral, claro, sempre uma das partes é que entra, né, com o processo, solicitando ou a guarda ou o direito de visita, né? Então, não existe assim um regramento específico de como ocorre. Vai depender, porque muitas vezes se tem provas do não cuidado materno ou do não cuidado paterno, então são provas que são levadas ao judiciário sem mesmo ter as análises psicológicas e os estudos. São questões, às vezes foto, às vezes diálogos por escrito, que se tem muito agora essas provas de WhatsApp, de Facebook, né, de conversas, de diálogos onde um ameaça o outro, onde tem alguns problemas estão estabelecidos. E aí se verifica, muitas vezes, um pouco também o que disse o doutor Nuno, quem facilita mais, né? Porque às vezes está com um dos pais que impede tudo e o outro não tem problema de facilitar a visita e tal, né? E essa alternância. Então, são com base nas provas, em geral são com base nas provas que são apresentadas antes mesmo de se ter, né? E provas podem ser da própria escola, que dizem que sempre foi a mãe que cuidou, que dizem que sempre foi o pai que teve esse cuidado, né? De algum médico que diz que sempre quem levou a criança ao médico foi o genitor ou a genitora, enfim, são outros elementos de prova que podem garantir para além dos estudos. Doutora Patrícia, a mesma questão, quer que repita? Acho que percebi agora com o auxílio da doutora Rúbia, acho que consegui perceber a questão. É muito complexo. Ora, vejamos, se nós estivermos a falar de uma forma, de um momento prévio a uma ação judicial, eu tenho por hábito falar com o pai. Às vezes sou bem recebida, outras vezes nem por isso. Às vezes consigo que o pai venha conversar comigo, se não tiver, obviamente, mandatário. Quando tem mandatário, faço aqui a mediação com o meu colega, mas quando não tenho, eu tenho esse hábito de reunir com o pai. Quando entendo que o nível de conflito é diminuto e que consigo fazer uma reunião com os dois, faço uma reunião com os dois e tento perceber o que é que cada um quer. Dependendo da idade das crianças, às vezes antecipo-me e consigo conversar um bocadinho com elas. Eu equipei a sala de escritório com os brinquedos, as mesas, eles se forem mais velhos depois já não ligam muito a isso, e tento perceber o que é que eles querem. É curioso que eu uma vez fiz um divórcio muito consentimento com a regulação das responsabilidades parentais e a Mira tinha 9 anos e ela disse à mãe: eu quero ser ouvida, eu quero dar a minha opinião. Isto vai entroncar no que diz o doutor Nuno. O empoderamento da criança de perceber que a palavra e a voz deles também têm aqui alguma importância. Como é que eu vou valorar ou não? Eu acho que numa fase prévia a qualquer ATE ou mediação familiar, nem sempre há as provas. Eu tenho sempre esse hábito de cautelar os clientes de façam um diário. Eu não faço isso só para os processos de violência doméstica, eu faço isso também para os processos normais, porque as vivências são tão múltiplas, quando chega a hora de relatar os factos já passaram, já não se lembram e, portanto, é importante ficar com as mensagens do WhatsApp, do Facebook, aquele pai que diz que eu não posso gozar férias porque vou trabalhar, mas no Facebook vai publicar férias, vai publicar fotos das férias que esteve a gozar, quando afinal de contas esteve a trabalhar. Isto parece que é pouco, mas isto vai nos indiciando o nível de conflito e o nível de envolvimento do pai e da mãe naquela criança. Eu não posso deixar de terminar este momento, eu não sei se respondi bem àquilo que pretendiam, mas não posso deixar de salientar que
nós não podemos nos esquecer de que muitas das vezes os pais querem as crianças enquanto estão em guerra no tribunal. Porque quando as guerras terminam no tribunal, já nem querem saber quantos e quantos processos nós, e muitas vezes já não os levamos ao tribunal, e muitas vezes, se calhar, permitam-me, não há incumprimentos nem algumas residências alternadas porque não se coloca a questão das pensões de alimentos, que se calhar é uma das questões que muitas vezes nos levam aos tribunais, e porque também não há forma de, quando há incumprimento de visitas ou de continuação dos laços do pai não residente, de irmos a tribunal e o tribunal obrigar o pai a manter os laços. Não sei, não é fácil fazer essa análise. Acho que se nós nos equiparmos em termos de formação, vamos conseguir, percebendo um bocadinho melhor as relações humanas. Se tivermos provas documentais, usá-las. Se não, bom senso e razoabilidade, acho eu. Obrigada. Doutora, a questão é a mesma questão? Foi colocada aos três. Eu admito que às vezes não é fácil, quando não há acordo, a fixação do regime provisório, mas eu acho que é muito importante. A lei o obriga, nós temos que o fazer, mas é importante porque realmente é necessário estabelecer, digamos, uma ordem numa relação que está conturbada, que chega ao tribunal porque as pessoas não estão de acordo e as pessoas precisam de uma regra, e é importante que as pessoas esperem e até ficam satisfeitas, pode não ser sempre de acordo com o que gostaria, mas saberem que a partir daqui há uma regra que sabem que têm que cumprir e não fica só dependente da vontade de um e outro. Claro, o que eu faço normalmente é partir da situação de facto que se verifica nessa altura, realmente é o que nós temos, e normalmente, apesar do processo prosseguir, muitas vezes consegue-se parcialmente que haja um regime que é fixado com o acordo dos pais, porque no fundo partimos da situação de facto para não haver assim uma alteração muito grande na vida da criança, porque realmente não temos elementos para perceber se essa alteração é relevante ou não é. Há casos onde, por exemplo, onde só em casa a questão dos contactos, onde realmente nós percebemos que, por posição de um ou de outro, os contactos da criança com o pai, com a mãe, são muito reduzidos ou são muito controlados, também acontece. Às vezes crianças mais pequenas, onde eles dizem, eu vou para visitar, digo pai porque normalmente é assim, a casa da mãe, porque a mãe não quer que ele saia, tem medo, ou que fosse o contrário, é a mesma coisa. E portanto, se nós não nos for apresentar, digamos, uma justificação plausível para essa restrição, o que eu faço muitas vezes é realmente aplicar um regime de visitas que permita que aquele pai possa, ou mãe, com autonomia, começar a estar com a criança. Quando do requerimento inicial, às vezes também acontece, mas me apercebo realmente que há um conflito muito grande, que há ali posições muito divergentes, o que eu peço, e como digo, se caso tenho essa facilidade ou essa felicidade mais de realmente de ter capacidade de resposta por parte dos serviços próprios, eu peço antes da conferência um relatório social sucinto, que me é enviado e me permite pelo menos ter ali alguns elementos mais objetivos que depois me ajudarão a fixar o regime provisório. Não tenho, excedemos o nosso tempo, estas coisas têm sempre estas limitações. O nosso muito obrigado pelas vossas presenças e por terem disponibilizado e por terem trazido da vossa experiência e da vivência do dia a dia e terem contribuído para esta discussão, que é um tema, como se sabe, é um tema muito caro à PMJ. Ao longo dos anos a Associação tem-se pronunciado sobre o regime das crianças, não tanto como o regime das crianças, mas a procura da partilha igualitária entre mãe e pai, pai e mãe, no sentido da igualdade de género. E, sobretudo, agora que se levantou a questão de alterar ou não o 1906, perceber e ajudar o contributo de perceber que é a posição que a PMJ defende no parecer que deu, que efetivamente a lei como está, e de acordo com os senhores, entretanto, já expuseram as vossas posições, se é necessário alterar, se é necessário privilegiar um regime e em que medida é que isso altera ou não, ou vai influenciar as decisões dos tribunais. O nosso muito obrigado pelo vosso tempo e pelo vosso contributo. E as minhas desculpas por algumas interferências que vão existindo, porque realmente estou em ambiente de escritório, ouve-se os barulhos exteriores e às vezes é o telefone da recepção que toca. Espero não ter existido muitas perturbações e o nosso muito obrigado pela vossa presença e cá estaremos para o webinar do dia 9
de julho. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigada, foi um boa tarde. gosto. Obrigado. Obrigada, boa tarde.